Prezados alunos de Fundamentos da Matemática Elementar 2 do curso de Matemática à Distância da Universidade Federal de São João del Rei. Sou o professor José do Carmo Toledo e vamos à nossa segunda videoaula tratando do assunto análise combinatória. Na primeira videoaula nós fizemos o uso intensivo do princípio multiplicativo, não só para gerar a necessidade da notação fatorial, mas para resolver diversos tipos de problema em que aparecem a necessidade de se fazer contagem. Nós terminamos na primeira videoaula com um problema que era o quê? Determinar qual a chance que uma pessoa tem de ganhar um sorteio quando ela compra um número entre tantos números pares de 3 dígitos distintos. Então nós vimos, não sei se vocês se lembram, que a gente calculou que são 328 números pares com 3 dígitos distintos. Portanto, se ela compra um número, ela tem a chance de 1 sobre 328 de ganhar nesse sorteio. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Conforme eu acabei de dizer, até aqui solucionamos alguns problemas de contagem apenas usando o princípio fundamental de contagem ou o princípio multiplicativo. E nesse último exemplo, que eu acabei de falar sobre o sorteio do smartphone, também usamos o princípio aditivo. Não foi necessário usar nenhuma fórmula para resolver os problemas até aqui propostos. Eu falei princípio aditivo porque, para contar a quantidade de números pares, nós tivemos que dividir o problema em números pares que terminam em 0, números pares que não terminam em 0. Portanto, o total de números pares é o total de números pares terminando em 0, somado com o total de números pares que não terminam em 0. Então, você tem o princípio aditivo. Se você tem tantos modos de fazer uma coisa e mais 30 modos de fazer outras coisas, então você tem a soma R1 mais R2 modos de fazer a coisa completa. Então, quantos números pares com 3 dígitos distintos nós temos? Nós temos aqueles terminados em 0 e aqueles não terminados em 0. Então, você conta uma quantidade, conta a outra e soma. Esse é o chamado princípio aditivo. No caso do problema da organização de uma fila com 15 pessoas, aproveitamos a oportunidade para descobrir que existem N fatorial maneiras diferentes de permutar N objetos distintos. Nesse caso, em situações semelhantes, podemos nos valer da fórmula para o cálculo da quantidade de permutações simples de N objetos distintos, a saber, P de N igual a N fatorial. Assim, por exemplo, imagine-se resolvendo o seguinte problema. No último sorteio da Mega Sena, saíram os números 04, 10, 26, 37, 47 e 57, colocados em ordem crescente e não na ordem do sorteio. Aí você poderia cogitar, de quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência de resultado no sorteio? Pode ter saído 4 no primeiro número, pode ter saído 57 no segundo, pode ter saído 57 no primeiro número, o 37 no segundo. De quantos modos você pode imaginar que foram sorteados esses 6 números? Então, nesse caso, significa esses 6 números permutá-los. Qual a quantidade de modos de permutá-los? 6 números, 6 fatorial. Então, nós temos que permutação de 6 resolve esse problema. 720 modos, então, pode ter acontecido nesse sorteio. O 4 pode ter sido o segundo, o 10 pode ter sido o terceiro e assim por diante. Existem 720 modos de ter saído esses 6 números no sorteio da Mega Sena. Nesse caso, nós usamos a fórmula de permutação para resolver o problema, mas às vezes só a fórmula
da permutação simples não basta. Veja este problema. 6 pessoas, entre elas Miguel e Felipe, vão ao cinema. Eles chegam ao cinema e veem 6 lugares vagos, alinhados e consecutivos. De quantas maneiras distintas essas 6 pessoas podem se sentar sem que Miguel e Felipe fiquem juntos? São 6 pessoas, 6 lugares, mas eu não quero que Miguel e Felipe fiquem juntos. De quantos modos? Não é só a permutação de 6, né? Então vamos ver. Há 6 modos de permutar 6 pessoas. Só que, no momento que você tem que Miguel e Felipe não podem ficar juntos, imagine que eles fiquem juntos. Do total da permutação de 6 pessoas, você tira a quantidade de maneiras deles ficarem juntos, sobra a quantidade de maneiras deles ficarem separados, não é verdade? Então, imagine as 6 pessoas, imagine Miguel e Felipe juntos. Grude-os, eles passam a ser um bloco. Então, você tem 5 blocos. Uma pessoa, 2 pessoas, o bloco Miguel e Felipe, 5, 6 pessoas. Então, você tem 5 maneiras de trocar essas pessoas em que Miguel e Felipe fiquem juntos. Só que pode ser Felipe e Miguel, em vez de Miguel e Felipe, pode ser Felipe e Miguel. Você tem outras 5 fatorial maneiras de eles ficarem juntos. Portanto, quantos modos eles podem se sentar sem ficar Miguel e Felipe junto? 6 fatorial menos 2 vezes 5 fatorial. Ou seja, 2 vezes 5 fatorial dá 240. 6 fatorial dá 720. Então, dos 720 modos que essas 6 pessoas podem se sentar, em 240 delas, Miguel e Felipe ficam juntos. Como você quer a quantidade de maneiras em que eles não fiquem juntos, você subtrai 720 de 240, 480. Tá vendo? Você teve que usar alguma coisa a mais do que simplesmente a fórmula. Às vezes, vende-se por aí a sensação de que a análise combinatória é só o uso de fórmula. Não, você tem uso de fórmula e de raciocínio, reflexão. Nesse caso, não foi só calcular a permutação de 6 pessoas. Eu preciso que Miguel e Felipe não fiquem juntos. Então, eu tive que fazer uma outra conta para subtrair os dois resultados e dar, finalmente, o que eu estou querendo. Revisando, se você quer saber quantos anagramas se pode formar com as letras da palavra recados, como são 7 letras distintas, a resposta é 7 fatorial, que é 5.040. E agora, se você quer saber quantos anagramas se pode formar com as letras da palavra Ana, tem 2 As iguais. Vamos fazer na mão? Aqui a resposta é 3 fatorial, porque como 2 letras são iguais, quando as trocamos entre si, obtemos o mesmo anagrama e não um anagrama distinto, o que aconteceria se as 3 letras fossem diferentes. Aqui dá para fazer a contagem à mão, como eu disse. Os anagramas distintos com as letras da palavra Ana são ANA, AAN e NAA. Não há outro, porque como tem as 2 letras A iguais, se você trocá-las dá um anagrama que você já colocou antes. Então, quantos modos há? 3 modos. Repara, são 3 letras. Como é que você pode escrever o número 3 com o fatorial de 3? Você vê, 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2 dividido por 2. Mas 3 vezes 2 não é 3 fatorial? 2 não é 2 fatorial? Então, vamos guardar que nessa conta você fez o quê? O fatorial do número total de letras e dividiu pelo fatorial do número de letras repetidas. Ana tem 2 letras repetidas, Ana tem 3 letras. Então, o total de anagramas distintos com a palavra Ana, com as letras da palavra Ana, é 3 fatorial sobre 2 fatorial. Vamos contar à mão a quantidade de anagramas distintos que se pode formar com as letras da palavra ABBA, aba. Os anagramas distintos, nesse caso, são ABBA,
AABB, BBAA, BABA, ABAB, BAAB. Então dá quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos. Vamos tentar escrever esses 6 usando, são 4 letras a palavra aba. Como é que eu posso escrever 6 usando o 4? 6 não é 4 vezes 3 sobre 2? 4 vezes 3, você não pode multiplicar por 2 em cima e para não alterar, colocar 2 embaixo, multiplicando? Mas 4 vezes 3 vezes 2 é 4 fatorial. 2 vezes 2 é 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, repare que nesse caso, olha, em cima ficou o fatorial do número de letras, que é 4. Aqui ficou o fatorial do número de letras repetidas, que tem a letra A repetida 2 vezes e a letra B repetida 2 vezes. Então, a resposta 6 que nós fizemos no dedo, na mão, foi 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. É legal a gente fazer primeiro na mão, mas perceber como é que esse poderia ter sido feito sem ser à mão. Porque num caso em que for difícil de fazer à mão, você tem a fórmula para resolver, né? Agora vamos contar a quantidade de anagramas distintos que se pode formar com as letras da palavra ababa. A-B-A-B-A. Os anagramas distintos são A-B-A-B-A, B-B-A-A-A, A-A-A-B-B, B-A-A-A-B, B-A-B-A-A, A-A-B-A-B, A-B-A-A-B, A-B-B-A-A, A-A-B-B-A, A-A-B-B-A, total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, tem um aqui repetido, depois eu passo a correção para vocês. Tem um repetido aqui, mas o total é 10. Eu esqueci de algum outro aqui e acabei repetindo um. Mas são 10 o número de anagramas com a palavra ababa. Repare que tem 3 letras repetidas A e 2 letras repetidas B. Deu 10. Tirando esse errinho que a gente teve aqui, né? Tenho 10. Como é que eu posso escrever 10 em função de, são 5 letras, com 3 repetidas de uma e 2 repetidas de outra, mas são 5. Como é que eu escrevo 10 usando o 5? 10 é a mesma coisa que 5 vezes 4 sobre 2. Se eu multiplicar por vezes 3 vezes 2 em cima e colocar 3 vezes 2 embaixo, eu não altero o problema. E como é que o meu número 10 fica escrito? 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Repare, em cima o 5 é o fatorial da quantidade de letras total da palavra. Embaixo é o produto do fatorial da quantidade de letras repetidas, 3 letras A e 2 letras B repetidas. Então, eu fiz à mão, deu 10, e agora eu reparei que é fatorial do total de letras dividido pelo total de quantidade de letras repetidas, letras A, vezes o fatorial da quantidade de letras B repetidas. Então, eu já começo a perceber que numa outra situação, imagine uma palavra que tem 3 letras A's, 4 letras B's, 8 letras C's, 9 letras D. Imagina se eu for fazer isso à mão. Olha, fazendo à mão aqui, foi até bom eu ter errado para chamar a atenção disso. Fazendo à mão com 5 letras, 3 repetidas lá, 2 repetidas B, eu já errei um dos anagramas. Imagine se eu pegasse uma palavra com 20 letras e eu fosse fazer a contagem de quantos anagramas eu posso formar com essas 20, sendo que no meio das 20 tem 5 repetidas de um tipo, 2 repetidos de outro, 3 repetidos de outro e assim por diante. A mão não teria sentido, né? Mas nesse caso, por exemplo, vamos fazer aqui ao vivo, né? Se você tem uma palavra com 20 letras, em que a letra A se repete 2 vezes, a letra B se repete 3 vezes e não tem mais repetidas, então quantos anagramas eu posso formar?
20 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Sem fazer a mão, eu descobri isso porque eu prestei atenção nos exercícios anteriores em que eu fiz a mão, gerei uma fórmula, né? Intuitivamente, somos levados a concluir que o número de permutações de n objetos, em que um deles aparece k vezes, é igual a gente escreve permutação nkk, é n fatorial sobre k fatorial. Analogamente, o número de permutações de n objetos em que um deles aparece k vezes e outro aparece w vezes é igual a gente escreve pnkw é igual a n fatorial sobre k fatorial vezes w fatorial. Lembra no caso do ababa? 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. De modo geral, nós escrevemos permutação de n, K1, K2, K3 e assim por diante. O que significa esse número? É n fatorial sobre K fatorial vezes K2 fatorial vezes K3 fatorial vezes assim por diante. Então, nós acabamos de ver como se resolve problemas de permutações com repetição, que a gente estava acostumado a fazer permutação sem repetição, e aí agora, para fazer com repetição, temos que pensar algo mais do que simplesmente usar a fórmula n fatorial, né? Nós tivemos aqui que fazer uma outra reflexão para chegar em quantas permutações você pode contar quando há repetição. Agora, torna-se possível contar a quantidade de anagramas que podemos formar com as letras da palavra onomatopeia. Repare que onomatopeia são 11 letras, acontece que 2 delas são letras A e 3 são letras O repetidas. Imagina se a gente fosse fazer à mão todas as palavras usando as letras de onomatopeia. Como a gente viu, trata-se de uma permutação P11, 2, 3. P11, 2, 3 é a mesma coisa que 11 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Fazendo a conta, 3.326.400. Imagina, eu pego a palavra onomatopeia e resolvo fazer à mão. Quantos anagramas distintos eu posso fazer? Eu teria que escrever 3.326.400 palavras com as letras da palavra onomatopeia. Aí depois que eu escrevesse essas 3 milhões, eu ia contar no dedo então quantas foi. Já pensou? Não faz sentido. A análise combinatória vem para nos ajudar a fazer contagens de maneira simplificada, de maneira concisa, sem usar as mãos, né? Fórmula só não basta. Considere a palavra capítulo. Responda: quantos anagramas com as letras dessa palavra podem ser formados? Aqui sim, fórmula de permutação simples fornece a resposta. Permutação de 8. Capítulo não tem nenhuma letra repetida. São 8 letras. De quantas maneiras você pode permutar essas letras? 8 fatorial modos. Ou seja, 40.320 modos. Mas agora, deseja-se saber quantos anagramas com as letras dessa palavra podem ser formados se exigirmos que a primeira e a última letra sejam consoantes. Eu agora já começo a ficar exigente. Eu quero pegar as letras da palavra capítulo e eu quero contar quantos anagramas existem, sabendo que a primeira letra e a última letra são consoantes. Não é uma fórmula só. Quando é permutação simples, seria 8 fatorial. Mas agora não é 8 fatorial. É menos que 8 fatorial, né? Como é que nós podemos resolver esse problema? Vamos lá. Primeira letra, segunda letra, terceira letra, quarta letra, quinta letra, sexta letra, sétima letra, última letra. Eu colori de azul e roxo a primeira e a última letras, respectivamente. Repare que essas 6 letras verdes podem ser trocadas de 6 fatorial modos distintos. Quantas consoantes existem na palavra capítulo? 4. Se for usada uma consoante na primeira letra, só vai sobrar 3 para ser usada na última letra.
Se há 4 modos de preencher a primeira letra, 6 fatorial modos de preencher as outras letras do meio e 3 modos de preencher a última letra com consoante, quantos modos há de formar esses anagramas que eu estou querendo? Princípio multiplicativo, 4 vezes 6 fatorial vezes 3. Portanto, dá 8.640 modos. Então, do total 40.320 anagramas da palavra capítulo, 8.640 deles começam e terminam por consoante. Agora podemos voltar à questão. Lembram-se, lá na primeira videoaula? E se eu quisesse encontrar a quantidade de anagramas da palavra Botafogo? São 8 letras, 3 das quais são O. Portanto, trata-se de uma permutação com repetição. Nesse caso, P8 de 3. P8, 3 é 8 fatorial sobre 3 fatorial, que dá 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, ou seja, 6.720. Então, com a palavra Botafogo, não existem 8 fatorial anagramas, existem apenas 8 fatorial sobre 3 fatorial, ou seja, 6.720 anagramas possíveis. Acabamos de efetuar contagens de permutações simples e permutações com repetições. Vamos continuar investigando alguns problemas que, embora sejam aplicações do princípio multiplicativo, aparecem com muita frequência, de tal modo que vale a pena, como fizemos no caso das permutações, saber de cor as respostas. Por exemplo, de quantos modos podemos dividir 8 objetos em um grupo de 5 e um grupo de 3 objetos? Podemos colocar os objetos em fila. Os 5 primeiros formam o grupo de 5 e os 3 últimos formam o grupo de 3. Sabemos que há 8 fatorial modos de colocar os 8 objetos em fila. Entretanto, note que, pegue lá a fila A, B, C, D, E, os 5 primeiros, F, G, H, os 3 últimos. Se você permutar os 5 primeiros lugares, E, D, C, B, A agora, e permutar o F, G, H, como H, G, F, nós vamos ter o quê? Que filas diferentes geram a mesma divisão em grupos. Cada divisão em grupos precisa ser contada uma vez para cada ordem dos objetos dentro de cada grupo. Então, como 5 objetos podem ser permutados, 5 fatorial modos, 3 objetos podem ser permutados de 3 fatorial modos, então, quantos modos há de formar os objetos em cada grupo? 5 fatorial vezes 3 fatorial. Então, do 8 fatorial, entre esses 8 fatorial, eu contei 5 fatorial, 3 fatorial repetidos. Então, vamos lá, antes de fechar essa resposta. Você tem uma sala de 40 pessoas. Se você contar cada uma 2 vezes, não vai dar 40 pessoas, vão dar 80. Mas, se você chega no 80 e lembra-se que contou cada um 2 vezes, basta dividir 80 por 2, que é a quantidade repetida. 80 por 2 dá 40, você volta no 40. Então, aqui nós temos 8 fatorial modos de formar a fila. Mas nessas filas, tem 5 fatorial vezes 3 fatorial repetidas, que são os mesmos grupos de objetos, de 5 e de 3. Então, como é que você faz? Você divide 8 fatorial por 5 fatorial vezes 3 fatorial, que vai dar, então, o total de modos de dividir 8 objetos em grupos de 5 e em grupos de 3. Portanto, o número de modos de dividir 8 objetos em grupo de 5 e um grupo de 3 objetos é 8 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 3 fatorial. De quantos modos podemos selecionar P objetos distintos entre N objetos distintos dados?
Cada seleção de P objetos é chamado de combinação simples de classe P dos N objetos. E a quantidade dessas combinações é representada por CNP, os números binomiais. Está vendo a importância de estudar números binomiais lá no início? Ou parênteses NP, é o símbolo para essas combinações. Então, se eu tenho N objetos, quero escolher P objetos entre N objetos. Cada escolha que eu faço é chamado de uma combinação desses N objetos tomados de P a P. Para resolver o problema das combinações simples, basta notar que selecionar P objetos entre N objetos equivale a dividir os N objetos em grupo de P objetos que são selecionados e N menos P objetos que são os não selecionados. Então fica parecido com outro problema. Eu quero dividir 8 em grupos de 5 e 3. Qual a resposta? 8 fatorial sobre 5 fatorial vezes 3 fatorial. Então o que você acha que vai ser agora? Você quer dividir N objetos, escolher só P objetos. Mas escolher P objetos significa que N menos P objetos não foram escolhidos. Então, qual que vai ser a resposta? A quantidade de modos de selecionar P objetos distintos entre N objetos distintos vai ser N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Então, por analogia ao exemplo anterior, o que a gente chamou de combinação de NP a P é N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Tá vendo? Nós geramos, a partir de um problema particular, nós geramos intuitivamente uma fórmula para resolver problemas de combinações. E aí vem aquela pergunta que a gente já falou sobre ela e que é objeto de curiosidade das pessoas, né? Quantos jogos de 6 números podem ser feitos no jogo da Mega Sena? Você vai lá na lotérica, e vai fazer um joguinho. E aí você quer saber qual a sua chance de ganhar. Se você fizer um joguinho de 6, entre quantos você fez? Aí você vai você vai precisar de contar quantos joguinhos de 6 você pode formar com 60 números, para você saber a sua chance de ganhar. Então vamos lá. Quantos jogos de 6 números podem ser feitos na Mega Sena? Bom, selecionar os 6 entre 60 números equivale a dividir os 60 em grupo de 6 e grupo de 54. Portanto, 6 são escolhidos e os 54 não escolhidos. Portanto, trata-se de uma combinação de 60, 6 a 6. Mas como é que é a combinação de 60, 6 a 6? 60 fatorial sobre 6 fatorial, que multiplica 60 menos 6 fatorial, ou seja, 54 fatorial. 60 fatorial sobre 6 fatorial vezes 54 fatorial dá 50.063.860 números, jogos, né? Jogos. Ou seja, há mais de 50 milhões de possíveis jogos. Então, quando você joga um joguinho de 6 números, você tem 1 em 50 milhões de chance de ganhar. 1 dividido por 50 milhões, você há de convir que é muito pequeno. Mas, como a gente brinca, é melhor que a chance seja pequena, que você ainda tem chance, do que se você não jogar, a sua chance é 0. Se você jogar um joguinho simples de 6 números, sua chance é muito pequena. Mas se você não jogar, sua chance é nenhuma. Então, fica aí a observação. Considere agora os seguintes problemas. Quantos números distintos com 2 dígitos distintos podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5? Outro problema. 4 times de futebol disputam um torneio onde são atribuídos prêmios ao campeão e ao vice-campeão. De quantos modos os prêmios podem ser atribuídos? Note que nesses problemas temos que fazer uma escolha de P objetos entre N objetos, onde P é menor que N,
mas a ordem em que fazemos as escolhas determina objetos diferentes. Então, se antes Flamengo e Botafogo formavam o mesmo grupo, agora Flamengo e Botafogo, um é campeão, o outro é vice-campeão, Botafogo e Flamengo, o campeão mudou, então são duas contagens distintas, são dois resultados distintos, né? Então, de fato, problemas desse tipo aparecem tão frequentemente que recebem um nome especial: arranjos simples de P elementos em N, ou arranjos simples de N elementos tomados PAP, que denotamos por ANP, escrito assim, ou ANP, escrito em linha. Assim, no problema 1, queremos determinar A52, arranjo de 5, 2 a 2. E no segundo problema, nós queremos determinar quantos são os arranjos de 4 elementos tomados 2 a 2. Daqui a pouco a gente volta para calcular. Usando o princípio multiplicativo, temos que, se há 5 dígitos, eu tenho 5 escolhas para o primeiro dígito e 4 escolhas para o primeiro dígito. Então, dá 5 vezes 4, pelo princípio multiplicativo. Só que 5 vezes 4 é a mesma coisa que 5 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Ou seja, a resposta do primeiro problema, que são 20 números distintos, pode ser escrito como 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial. Ou seja, fatorial do total de números de algarismos, dividido pela soma do total menos a quantidade de dígitos distintos, 5 menos 2. Né? Já o princípio multiplicativo no segundo caso existem 4 times. Então, para campeão, quantos modos há? 4 times. A partir do momento que eu escolhi o campeão, sobra 3 modos para escolher o vice-campeão. Então, quantos modos há de escolher o vice, o campeão e o vice? 4 vezes 3. Então, pelo princípio fundamental de contagem, já estaria resolvido o problema. Mas aqui eu presto atenção de que 4 vezes 3 é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial, ou seja, 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial, porque aí eu encontro uma fórmula para cálculos de arranjos, e aí em outras situações em que acontecer arranjos, eu já tendo a fórmula, fica muito mais fácil. Percebem? Então, de modo geral, eu acabei de provar que quando você está calculando o número de arranjos de n objetos tomados PAP, é a mesma coisa que n fatorial sobre n menos p fatorial. Quando tomamos arranjos de n objetos n a n, aí os arranjos viram o que a gente já chamou de permutação. Então, você tem arranjos de n objetos n a n, é a mesma coisa que permutação. Então, nesse caso, observe que arranjo de n a n é a mesma coisa que permutação de n, que a gente viu que é n fatorial. Por outro lado, nós acabamos de ver que arranjo n a n seria n fatorial sobre n menos n fatorial. Só que n menos n é zero fatorial. Para a gente não precisar de dizer que essa fórmula vale, que essa fórmula de arranjo não vale quando n é igual a p, a gente estipula que 0 fatorial é 1 fatorial, e aí dá o n fatorial. N fatorial por 0 fatorial tem que dar n fatorial mesmo. Então, o 0 fatorial nada mais justo do que ele ser chamado de 1. Né? Então, é simplesmente uma conveniência chamar 0 fatorial de 1, porque aí na fórmula de arranjo, você não precisa dizer que a fórmula de arranjo só vale quando P é menor que N. Não, se o P for igual a N, você pode usar a fórmula que dá o mesmo que já daria quando você calculou a permutação. Pense sobre isso para você entender o que a gente quer dizer agora. Pessoal, nós encerramos aqui nossa segunda videoaula e, de certa maneira, nós encerramos o assunto de análise combinatória. Evidentemente, agora, você tem que pegar as listas de exercícios, não só as que estão no material impresso, no caderno impresso, como aquelas das tarefas, resolver, pegar outros livros que você usou quando estudou no ensino médio,
Resolver problemas, ver se a sua questão de postura, dividir o problema em etapas, se isso ajudou você a resolver melhor os problemas de análise combinatória. Então fica para você o esforço final de usar tudo que nós discutimos aqui em vários outros exemplos, porque cada exemplo é uma maneira de resolver, mas todas elas têm uma postura e uma divisão de etapas que a gente tratou aqui nessas videoaulas. Qualquer dúvida, vocês entram em contato por e-mail, busquem os seus tutores. É importante que no curso à distância o aluno tenha contato direto com os tutores, para que os tutores também ajudem vocês a formar melhor conhecimento nos assuntos tratados na disciplina. Mais uma vez eu encerro essa videoaula chamando a atenção de que numa disciplina de fundamentos de matemática não é para você estudar e falar é facinho isso aqui, já terminei, pronto. Não, pense que um dia você estará numa sala de aula lecionando esses assuntos. Então é o momento de você refletir sobre a sua postura em relação ao processo de ser professor. Isso não acontece de uma hora para outra. Ser professor é uma reflexão diária que você tem que começar na graduação. Um abraço para vocês, qualquer coisa então entre em contato.